programa de hoje, gente, é para você que quer saber o que é essa tal de COP30 que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Por que tem tantas forças contrárias, assim, né? Por que tem algumas pessoas tão a favor de energia limpa e algumas pessoas tão contrárias e, inclusive, com ideias que se confrontam entre si? Inclusive, quero só chamar a atenção da nossa querida audiência. Como você pode ganhar dinheiro colaborando com a salvação da humanidade? Sim, existem oportunidades e, assim, oportunidades com dinheiro de verdade. A nossa conversa é com uma mulher que não só entende de energia, ela é praticamente a usina. Ela tem uma usina dentro da própria cabeça, porque ela é a energia em si. Patrícia Ellen, especialista em desenvolvimento sustentável, transição energética, sócia da AIA Earth Partners, já foi secretária de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, entre outras coisas, e hoje ela é uma das vozes mais fortes e protagonistas quando se fala sobre transição energética, energia limpa. Com vocês, Patrícia Ellen. Uma salva de palmas. Grande Patrícia. A natureza tá aqui. A natureza está aqui. Gente, vou levar aqui esse anúncio e ficar ouvindo todo dia, né? Quando eu estiver me sentindo mal, eu vou ficar ouvindo aí. Mas super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Quero saber mais dessa cota da pobreza. Você vai descobrir ao longo do programa. Quero saber tudo, mas você melhor não falar. Você vai ser surpreendido. No Brasil, a gente é assim, somos todos pobres e ricos ao mesmo tempo, né? Maior desigualdade, vamos falar disso aqui também. Mas eu nasci no Campo Limpo e tenho uma das maiores famílias do Brasil, né? Então, na verdade, eu estou lutando pelo clima e combate à desigualdade e prosperidade também. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite. Tem gente que acha que é mentira, que o planeta não está aquecendo. Então, eu gostaria que você contasse pra gente. É mentira mesmo? O planeta está mais quente do que já esteve antes? E se está mais quente, por que isso é ruim? Pô, Yuri faz um tempão que não toma sol. Um calorzinho pra ele até que vai fazer bem. É verdade. Está mais quente. É difícil de explicar, ainda mais num mês de inverno, né? Porque as pessoas estão querendo se aquecer. A gente tem pouca preparação para isolamento nas casas. Então, agora a gente está numa fase que tá todo mundo passando frio. Mas está. O que quer dizer estar mais quente? A gente está lutando para manter a média da temperatura do planeta em 1,5 graus acima do período pré-revolução industrial. Então, a gente está falando de espaços de tempo muito longos. Ao mesmo tempo, se você perguntar para as pessoas, minha família toda eu mencionei de onde eu vim, mas eu tenho grande parte da minha família morando no Parque Arariba, no Jardim São Luís, na cidade Ademar, onde a gente tem exposições de formas diferentes a essa questão climática. Quando chove muito, tem muita enchente. Quando fica muito seco, as pessoas começam a ficar muito doentes. Então, o que as pessoas já perceberam? Uhum. Não é só lendo no livro técnico. A gente percebeu que os dias frios estão muito frios e os dias quentes estão muito quentes. Então, é isso que acontece. Quando a temperatura desbalanceia, não é a média, porque fala 1,5 graus, mas 1,5 graus não é nada, Patrícia, mas não é. É que, na verdade, hoje a gente está tendo dias quentes que tem sensação térmica de 60 graus. Uhum. Imagina, teve no Rio de Janeiro, lembra ali quando teve o show da Taylor Swift? Sim. E aí a gente tem outros momentos muito frios, onde as pessoas ficam muito doentes por causa do outro extremo. Tá? Esses desastres climáticos que a gente também tem visto com mais frequência. O ano passado, inclusive, acho que foi um ano de recorde no Brasil de desastres climáticos, coisa que a gente não está muito acostumado. Assim, o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, mas em compensação a gente está tendo muito mais enchentes, muito mais secas, muito mais incêndios. Nossa, é verdade. A parte de incêndio, a gente achava que ia diminuir, o bagulho explodiu. Até em São Paulo teve incêndios. Lembra, no ano passado, quando a gente andava pelo interior e via aquelas ilhas, assim, de fumaça. Eu tava indo com a equipe pra fazer a transmissão lá do Rock in Rio, né, no Rio de Janeiro. Aí, assim, a gente saiu de madrugada, tava escuro. Quando amanheceu, eu não enxergava as montanhas. Ali não perto era neblina. Não era fumaça. E o cheiro era cruel, assim, era muita fumaça. A gente teve recorde, sim, de desastres ano passado e no mundo todo. E aí, a Paty estava me contando um negócio que, assim, foi feito lá, depois eu quero até que você explique pra gente o que é o tal do Acordo de Paris, em que ano que foi feito? Vai fazer 10 anos o Acordo de Paris, foi em 2015. Olha só que bonito. Aí você volta 10 anos, né, no tal do Acordo de Paris, aqueles líderes todos reunidos, eles falam, precisamos conter o avanço da queima de combustíveis fósseis e tal. Porque, assim, se aumentar 1,5 graus a partir de hoje,
vai dar muito ruim. Então vamos criar aqui uma meta de aumentar 1,5 graus nos próximos 100 anos. Eis que 10 anos depois, o que aconteceu, Patrícia? Ano passado atingimos 1,5 graus e infelizmente vamos alcançar isso pelo menos mais 3 vezes nos próximos 10 anos. E relatório da Organização Mundial de Meteorologia da semana retrasada apontou que estamos seguindo a linha do 2,7. Quem são os reais responsáveis por esse aquecimento? Porque a tua família lá no Campo Limpo é que não é. Não. O que eles representam em relação ao que está acontecendo com o planeta, acredito que seja assim, tipo, nada. Nessa lógica da desigualdade, ela também se aplica para a questão climática, o princípio de Pareto, né? 80%, geralmente a gente tem os 20% mais ricos com 80% da riqueza, no Brasil é pior, que são 5% mais ricos com mais de 95% da riqueza, mas no caso a energia é a mesma coisa. Então hoje a gente tem uma conta bem simples, se você for pensar, e as 100 empresas mais ricas nos principais setores são responsáveis ali por mais de 1/3 das emissões, é muito concentrado, e a gente tem também na indústria, né, 80% que gera a maior parte da riqueza são os que geram a maior quantidade de emissões. No caso do Brasil, a gente tem um outro fenômeno que é a questão do desmatamento, né? Então a gente tem uma lógica aqui um pouquinho diferente, mas no mundo inteiro a gente tem 7 setores que são os que são responsáveis pela maior parte das emissões no mundo, e na base tem muito a ver com produção e consumo de energia. Então, combustíveis fósseis, o setor de concreto e cimento, o setor de aviação, o setor de transportes, o setor têxtil. Então, estão entre o têxtil em proporção é pequeno, mas em percentual, dado o tamanho, é bastante grande. Mas tem alguns poucos setores, que são 7, que são esses que são os maiores emissores. Então, explica pra gente como essa injustiça social pega mais e menos em quem tem mais e menos dinheiro. Como isso é possível? A injustiça, ela acontece de 3 formas diferentes. Primeiro, geralmente, os mais ricos emitem muito mais gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global, do que as pessoas mais pobres. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que são os empregos de maior valor agregado, hoje também emitem muito. Você pega o caso, a mesma agora, AI, ChatGPT, recorde de emissões agora, né? E a gente tem um outro que você falou no bloco anterior, que eu acho bem importante, que é o clima. É uma bolha muito intelectualizada, sofisticada, até de certa forma um pouco arrogante, distante da realidade da população. Fala de uma forma complicada, complexa, e não deixa claro para as pessoas que essa, na verdade, tem que ser uma causa de todos nós. A gente tem eleições, eu acho que a nossa prioridade é que os governantes priorizem essa pauta, porque vai todo mundo sofrer muito, e você colocou muito bem. A gente não está falando aqui de salvar o planeta, a gente está falando de salvar a humanidade. E aí, essa é a última desigualdade que eu acho que é a que pega mais. Por isso que eu falei, é sofisticado, mas quem mais sofre são as pessoas com menos condições. É quem ficou sem casa na enchente do Rio Grande do Sul Exato. no ano passado. Quem não tem seguro para sua plantação, é aquele agricultor que fez ali toda a plantação da soja, da cana, e teve aquele incêndio, ele perdeu tudo, e não perdeu a semana, perdeu o ano inteiro e vai ter que recomeçar. Então são as pessoas mais vulneráveis que sofrem muito mais o impacto. E aí, antes da gente explicar, né, como é que dá para ganhar dinheiro, né, fazendo o bem para a humanidade, tentando reduzir, né, esse efeito, o que é a tal transição energética que algumas pessoas já escutaram falar? Então, lembra que eu falei ali que o que mais emite são alguns setores específicos relacionados a como que você produz energia e depois consome a energia. Então, a gente precisa mudar essa realidade. No mundo inteiro, mais de 2/3 das emissões vem de questões relacionadas à produção e uso de energia. Então, a gente, quando fala da transição energética, a primeira coisa é mudar a base. Sai de combustíveis fósseis, né? Então, a gente está falando de petróleo, carvão, principalmente, e partir para uma base renovável. Nisso, o Brasil já tem uma mega vantagem, porque a gente tem, hoje, a nossa energia 90% de base renovável, mais de 70% do consumo também de origens renováveis. Quando você diz renovável, são as hidrelétricas que a gente tem. Tem hidrelétrica, tem biocombustíveis, eólica. Tem o etanol, tem eólica, tem solar. Então, a gente tem aqui uma matriz muito rica para agora e para o futuro. E isso é muito diferente de outros países. Por exemplo, eu estive na China o ano passado e lá 80% da energia gerada vem de termoelétricas. Carvão. Que é a energia mais suja que Exato. existe. O que é uma grande contradição, porque eles são os maiores produtores de carros elétricos, né? Mas eles mudaram, eles passaram a ser os maiores investidores em energia limpa nos últimos 3 anos, passaram inclusive os Estados Unidos. Mas é curioso, porque hoje a gente está num momento
mesmo nos Estados Unidos e China, você vai ver um aumento muito grande de produção de energia verde, Uhum. mas também um aumento de produção de combustíveis fósseis. Paty, por quê? Porque tá todo mundo investindo em AI, tá investindo e precisa de energia. Hoje o mundo tá em guerra. Por o quê? Energia, comida e proteção climática. Eu só tenho uma dúvida, porque assim, quando você vê o mapa da emissão lá, a galera posta normalmente na internet os países que mais emitem, né? China. Aí é China, acho que Estados Unidos o segundo, né? Isso. Só que é louco, porque assim, na mapa da emissão, a maioria dos países, tipo, o Brasil é uma barrinha minúscula, assim, você mal vê, né? Aí adianta a gente se matar, sendo que o ar é compartilhado em todo mundo, e os maiores não fazerem nada? Todos precisam fazer, mas aí tem um ponto importante no caso do Brasil. Essa parte da energia, golaço, só que a gente tem uma taxa de desmatamento, a gente tem, por que falam que a Amazônia é pulmão do mundo? O Brasil tem a maior floresta desse planeta, que é responsável por esse equilíbrio que reduz o aquecimento global, que reduz as secas, tem os rios voadores que fazem com que a água chegue aqui em São Paulo, que chegue no Cerrado, tem a ver com a proteção dessa floresta. Quando a gente desmata, cada árvore que cai, a gente emite gás carbônico. E nisso o Brasil é recordista. Então a gente precisa trabalhar para reduzir o desmatamento, para valorizar a floresta em pé. E é por isso que eu falei para ninguém desistir de mim aqui, porque dá dinheiro, né? Então a gente precisa agora criar uma lógica que uma árvore em pé vale muito mais do que uma árvore no chão. Porque ali é onde sai toda a nossa emissão. E aí, infelizmente, a gente chega perto das grandes nações sem ter a prosperidade que elas têm, sem ter o emprego de valor agregado que eles têm, sem ter empreendedor ganhando dinheiro e poupando como eles têm lá. Então tem uma dicotomia muito grande aqui, que a gente desmata e não cresce, e não prospera. Eu queria só fazer um parênteses aqui, Paty, porque outro dia rolou uma cena, eu tava jogando Uno com amigos, e uma das pessoas Construtivo. super construtivo. Minhas filhas adoram. Uma das pessoas ali falou, porque eu não falo mais bom dia pro ChatGPT, porque ele gasta... Não pode mesmo. Ele polui, etc, etc. E alguém na mesa riu dessa pessoa. E falou, isso aí é invenção, isso aí é fake news, onde você escutou. E aí eu expliquei, então eu queria que você explicasse pra todo mundo, para que as pessoas entendessem. Por que eu não devo dar bom dia para o meu ChatGPT? Então, Sam Altman, fundador do ChatGPT, da OpenAI, ele que pediu, inclusive, tem um quote dele muito claro, tem uma frase dele falando, não falem nem bom dia, nem por favor, nem obrigada, porque a cada vez que você faz isso, você está consumindo energia. O ChatGPT, perto de qualquer outro algoritmo mais antigo, consome 28 vezes mais energia do que o próximo na linha. Tá? Então, essa energia que a gente está usando, a gente está gastando muito aumentando as emissões e tirando, eu diria assim, a gente está tirando dias dessa humanidade nesse planeta. Paty, para de ser tão catastrófica. Gente, viver um dia ou dois com 60 graus centígrados é uma coisa. Viver meses a fio com isso, aumentando todos os tipos de doença, morte por desidratação. Então, o cenário negativo é muito ruim. Mas o positivo, que é onde eu quero entrar um pouco mais, é a maior oportunidade que o Brasil tem. É a nossa única chance de dobrar o crescimento econômico, de empregar mais gente. Essa mesma AI, infelizmente, vai desempregar muitas pessoas que não estão preparadas. Mas o AI aplicado para a transição energética emprega, dá dinheiro para empreendedor. E aí você perguntou da COP, só queria lembrar uma coisa. A COP vai acontecer em novembro. Não é a Copa, gente, não é a Copa. COP, com P mudo. Saiu uma pesquisa esses dias falando que 70% das pessoas do Brasil ainda não sabem o que é a COP. Aumentou a consciência climática, as pessoas sacaram que a gente está com um problema, sim, de desastres, mas ninguém sabe o que é a COP. Uhum. É a Conferência pelo Clima, onde, 10 anos depois do Acordo de Paris, esse é o ano que a gente vai negociar 3 coisas diferentes. Cumprimento, a ação, chega de blá blá blá, a gente tem que agir. Financiamento climático, tem uma discussão de pelo menos 1,3 trilhões de dólares para os países em desenvolvimento. E a transição justa, como é que a gente dá mais condições para as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que vale a pena só puxar algo aqui para você entender, mas o que isso tem a ver comigo? Pode ser que a sua casa não tenha sido inundada por uma enchente, pode ser que você não tenha uma família de agricultores que perdeu toda a produção por conta de um incêndio, pode ser que nada disso tenha pegado, assim, né, em você diretamente, mas o custo, ele acaba chegando para todo mundo, porque se o produtor de café perdeu parte da produção dele, se uma região cafeeira do Brasil, toda ela pega fogo, como já aconteceu, de grandes áreas, né, de cultivo, são levadas pelo incêndio, ou pela enxurrada, ou pela seca, meu amor,
o café fica mais caro. Tem questões de impostos? Tem. Mas a gente não pode esquecer também que tem essa questão de esses insumos são produzidos. A gente depende da natureza para produzi-los. A energia mesmo limpa aqui do Brasil, ela vem em sua maior fonte de hidrelétricas, ou a parte estava falando agora há pouco, né? Enfim, de cana-de-açúcar, etc. E para tudo isso, você depende de algo muito maior que todos nós, chamado natureza. E quando a gente não cuida dela, ela destrói a gente. A gente é tipo uma poeira. Então, acho que a gente precisa se colocar nas sandálias da humildade. Da humildade. Eu acho que essa visão sobre a energia limpa não é papo de ambientalista. É o papo, para mim, de quem quer sobreviver, não gastar mais dinheiro, quem sabe ganhar e ainda deixar um legado para as próximas gerações, porque eu acho muito estranho as pessoas falam, deixa para lá, e tem filhos e tem netos, e eu costumo, inclusive, questionar o amor que essas pessoas têm por essas famílias. Você ama mesmo seus filhos a ponto de continuar pensando da mesma maneira, sendo que o universo tá te mostrando o contrário? Mas tentando manter um lado positivo, não é verdade? E como é que dá pra ganhar dinheiro? A pessoa fala, beleza, eu quero me juntar à causa da Paty, eu entendi que isso é importante. Cadê? Cadê a bufunfa? Não, você deveria ser já especialista climática, porque no bloco anterior você já deu 2 dicas de como ganhar dinheiro. Não sei se você percebeu, se fez de propósito ou não. Eu nem percebo. Porque você falou do café. Café, né? Café tá em alta, por quê? Questões climáticas. Café e cacau, a gente teve uma Páscoa mais cara. Ninguém percebeu tanto, porque o ovo de Páscoa estava 20% mais caro e 20% menor. Você abre a caixa, ele estava menorzinho. Quem percebeu isso? Que você compra, estava vindo em caixas, mais até, muitos vendidos às vezes em caixa. o mesmo preço, mas metade do tamanho. Porque as empresas sofreram muito, porque o preço do cacau triplicou nos últimos 2 anos. O preço base é $3.000 por tonelada, agora está 8 mil e pouco, entre 8 e 9 mil dólares a tonelada. Então, para quem quer investir, inclusive investir nesses grãos que estão ameaçados agora, em ambos os casos é por questões climáticas. O cacau, a maior parte hoje, vem do oeste africano, que por causa das secas, das mudanças climáticas, infelizmente, mais da metade da produção está em risco e deve desaparecer até 2030. Para onde vai isso? E o Brasil hoje tem uma oportunidade enorme, por isso que cresceu tanto a produção de cacau. Inclusive, esse fim de semana eu estou indo visitar uma plantação no sul da Bahia, Pará, São Paulo também tem regiões específicas. Então, tem uma oportunidade de empreendedorismo na bioeconomia que é enorme. E esses 2, café e cacau, são 2 exemplos claros do que a gente pode fazer. Dentro da agricultura em geral, cana-de-açúcar, milho, hoje o Brasil é exportador. Mas o que é que acontece? A gente exporta, Yuri, assim, produto base. Ao invés de processar, de mandar para fora o biocombustível feito com energia limpa aqui, a gente manda... Hoje a gente exporta 5 coisas aqui do Brasil em grande quantidade. Minério de ferro, carne, milho, frango e soja. Imagina o caso do cacau que eu dei, nós somos importadores líquidos. Quando a gente tem o clima totalmente propício para fazer essa produção. O que falta? Capacitação, primeiro interesse das pessoas de virarem empreendedores nessa área. Hoje, quando eu era secretária, eu fiz uma pesquisa com jovens, né, e perguntei o que eles queriam ser. Youtubers, saiu vários, assim, a gente teve até que mudar, fazer um ajuste, mas todo mundo queria ser youtuber, queria trabalhar com design, mas a parte de bioeconomia, engenharia, agronomia, ninguém quer fazer agronomia. Então, se eu tenho 2 filhas, gêmeas de 10 anos. A Malu fala que quer ser bióloga, e a Ana fala que quer trabalhar com engenharia e sustentabilidade. Mas é porque elas ouvem a mãe, né, 24 horas por dia falando disso. Mas a maioria das crianças e jovens nem consideram isso como opção. Detalhe, hoje a demanda por esse profissional, essa profissional, cresce o dobro do que a oferta. Caramba! E paga muito melhor. Então, aí fica uma dica. Então, de repente, fazer cursos de especialização e mais para essa área de agronomia, algo que me ensine onde uma das áreas é essa. Tá. A segunda área na transição energética é toda essa parte de engenharia, química.
E tecnologia no desenvolvimento e no aprimoramento desses insumos para que a inteligência também fique dentro do Brasil. Hoje a gente fala, toma esse cacau. Na verdade, a gente nem fala toma esse cacau, porque a gente precisa importar. Mas toma essa cana-de-açúcar aí. A gente não está desenvolvendo novas tecnologias, de repente exportando o combustível em grande quantidade. Então, quem olhar para isso de forma estratégica, buscar investimentos, né, souber desenvolver, né, um projeto desse tipo, vai ganhar grana. Que mais? Turismo de base sustentável. O Brasil hoje é um dos principais hubs do mundo, mas a gente não usufrui nem, assim, 20% do potencial que a gente teria. Você pega o caso da Costa Rica, né? Pura Vida, que virou um case, todo mundo vai para lá. A gente fala, é complicado chegar no Brasil. Já foi para Costa Rica? Nunca fui. Dá muito trabalho chegar em qualquer lugar na Costa Rica, que daí você tem que voar pro Panamá, do Panamá para Costa Rica, aí você pega um aviãozinho dentro da Costa Rica para chegar Santa Teresa, que é um lugar que eu já fui. Aí você chega lá, pega uma motinho, vai mais não sei quantas horas. Então, e virou um point global. Todo mundo fala da Costa Rica, né? Então, a gente tem uma oportunidade no Brasil. É rica, né? É tipo a renda, porque eu uso renda fixa direto, né? Tipo, visto o tesouro direto. Se a gente tivesse a Costa Rica aqui, tem que mudar o nome de algum lugar, hein? Vamos pegar Boipeba, que eu adoro, e falar, e chamar de boi rico. Vaca rica. Vaca rica. Vaca rica, né? Porque boi rico não, vaca rica. É vaca rica. Vaca gorda. Vaca gorda, vacas gordas. Tá aí, fica uma nova sugestão de nome para Boipeba. Mas turismo sustentável é muito importante, essa parte. O ecoturismo em geral, tá? Mas esportes e de aventura. Então, tem uma oportunidade muito grande. E no Brasil inteiro, né? Você pega São Paulo, Vale do Ribeira, aquele circuito todo. Como eu viajo muito para explorar esses novos modelos, tem essa oportunidade de conhecer paraísos muito escondidos no Brasil. E a maioria deles hoje tem o potencial que você ainda mantém o controle do turismo, do zero desmatamento, mas cria oportunidade de emprego e renda para a população. Patrícia Ellen está dando uma aula aqui para gente sobre transição energética, quais são as oportunidades nesse setor. Falando sobre crédito de carbono, Paty, o que é isso? Tem 3 tipos de créditos de carbono, né? Quando você pega áreas desmatadas e cria novas formas de produzir sustentáveis e sequestrando carbono. Quando você vai criar projetos voltados a reflorestamento, então esse primeiro você pode produzir cacau, açaí, esses exemplos que eu dei. O segundo, você cria programas completos de crédito de carbono, que pode ser através de programas com plantação em escala de eucalipto, etc., ou outros que trazem a biodiversidade de volta, né? Então, são projetos voltados a medir quanto que você conseguiu ali produzir de sequestro de carbono, reduzir emissões, então você gera crédito para vender. Então, calma, deixa eu só dar um passo para trás aqui. Você está falando de sequestro, eu tô achando já um pouco estranho, enfim, a gente não quer fomentar nenhum tipo de crime aqui, gente, verdade? Eu falei que ia falar de esperança. Não, porque o Yuri já começa a escutar isso e fala, nossa, sequestro, aí já pensa no resgate. Existem os emissores de carbono, e a gente sabe que o carbono é o que está aumentando a temperatura do planeta, porque ele vai causando aquelas rachaduras ali na atmosfera, logo entra mais sol, aprendi isso na escola, e porque entra mais sol, fica tudo mais quente e a gente morre. Os sequestradores de carbono, que na verdade são meio que criminosos do bem, não são criminosos, né? Enfim, são pessoas que têm negócios que têm como objetivo sequestrar, ou seja, estou fazendo atividades que o resultado delas tira carbono da atmosfera. Então, nesse caso, o sequestrador é bom. Isso, só nesse pra caso complicar aqui a nossa vida, mas... Então, mas esse caso é bom. Eu vou até... Talvez, assim, tem dois grupos de créditos. O grupo onde você deixa de emitir porque você mudou os seus processos, tá? E ali tem um nível que ou você neutraliza o que você emite com melhoria nos processos, ou você passa a sequestrar carbono e você contribui de uma forma positiva. Seria mais ou menos assim, para cada pum que o Yuri solta, ele planta uma plantinha. Isso, isso. Tem muita planta pra plantar. Meu senhor, você tem muda aí pra vender? Não, porque eu vou precisar de uma mudinha. Aí é a oportunidade. Esse é o modelo, o outro ele reduzir a quantidade de pum. Entendeu? É difícil, então, aí mas tem os dois formatos nesse mundinho aqui. Deu pra entender tudo. O outro mundo é você... proteger a floresta em pé, tá?
que daí ninguém vai sentir o cheiro do... Se você proteger a floresta em pé, você deixa de emitir carbono também. Então, esses dois dão créditos. Você tem crédito se você passa a plantar árvore ou reduzir a emissão dos seus processos produtivos. E você tem crédito se você mantém árvores que seriam derrubadas em pé. E esse crédito vale dinheiro? Vale, os dois valem. Esse aqui é um pouco mais difícil de provar, que você tem que provar que era uma floresta que estava em risco, chama REDD+, é o nome, REDD+, por isso que eu falo que o clima é muito exclusivo, né? Vira uma coisa que é muito difícil da sociedade vermelho saber. REDD+, é vermelho É nome plus. de esmalte, né? É. A gente Red sequestra vermelho, só para não entender, mas foi feito para ninguém entender. Nesse mundo, você prova, por exemplo, eu trabalho com os indígenas Kayapó no Pará, e eles estão numa fronteira que você chega lá, você vê. Eu já fui de carro, já fui de avião, é muito impressionante. Você vê o garimpo ilegal, você vê as plantações, aí você chega de repente aquele mar de floresta. Então você vê desenhado certinho aonde é o arco do desmatamento. E ali é um lugar muito bom para fazer esse crédito REDD+. Se você protege e prova que você não aumentou o desmatamento, aquilo vale crédito. E quem que paga? Esse é o nosso desafio hoje, porque os mercados existem os regulados e os voluntários. O Brasil acabou finalmente de regulamentar o nosso mercado de carbono. Para vender esses créditos, você precisa de gente que compre em um mercado estável. Mas é igual na Bolsa de Valores. A Bolsa tem histórico, ela é estável. O mercado de carbono, infelizmente, não é estável ainda. Então, o que aconteceu? Começou a crescer o mercado de créditos voluntários. O que é isso? Eu vou lá, Amazon, no exemplo ChatGPT, vamos lá, OpenAI. Você não emite tanto? Você quer comprar meus créditos aqui da minha floresta que eu mantive em pé? Aí já tem muita empresa, e as de tecnologia são as que estão liderando essa corrida, que vão lá e compram créditos para já garantir esse futuro que eles serão muito cobrados, porque eles emitem muitos gases de efeito estufa. Hoje não existe nenhum tipo de regulação ou de penalidade sobre as empresas emissoras, ou existe? Existe, elas também perdem muito valor em bolsa, principalmente em mercados específicos, o europeu é o que mais penaliza isso. Então aí fica uma dica para quem gosta de investir em ações, investir em empresas que já foram acusadas de greenwashing, que são listadas em bolsas internacionais, é um risco muito grande. Explica o que é greenwashing. Hoje eu não estou facilitando mesmo não, porque, tá vendo como é um mercado preconceituoso. A gente tem que criar um glossário, mas a gente vai aos pouquinhos. Tem mesmo, mas eu fico com vergonha às vezes, porque eu acho muito arrogante mesmo, sabe? Vamos lá, lavagem verde. É lavagem verde? É tudo ao contrário, né? O sequestro é bom, a lavagem verde é ruim, tá? A lavagem verde, gente, é o seguinte, é quando a empresa vai lá, toda bonitona, sai bem na foto, falando somos sustentáveis, protegendo floresta. Aí abraça um indígena. Aí você descobre que ela não tá fazendo nada. Nada. E que, na verdade, era tudo um esquema, né? Pra sair bem na foto. E isso, tem muitos relatórios hoje acusando empresas sobre isso. E aí tem um peso muito grande. Recuperar a imagem, o valor da ação é muito difícil quando isso acontece. Entendi. Por outro lado, as empresas que são, por exemplo, Patagônia, né, dando alguns exemplos que a gente conhece agora, as empresas que conseguem se manter bem nos rankings mundiais de sustentabilidade têm as melhores sustentações de valor na bolsa. E essas outras que trabalham com setores que estão em risco, cacau, né, dei o exemplo do café. Então dá para saber e pensar em negócio de uma forma estratégica. Posso pesquisar, mas tem algum tipo de ETF norte-americano que segue essas empresas verdes e sustentáveis? Tem ETF, tem NFT também. Tem um caso super legal. Os Yawanawás, indígenas do Acre, tiveram em parceria com um artista chamado Rafika Nadol, a NFT mais valorizada do ano passado. E para mim é o melhor exemplo dessa interseção entre a revolução ancestral e a artificial. Fizeram um mapa lindo da floresta lá, usaram dados de ventos e criaram uma arte com base em inteligência artificial, chama Winds of the Yawanawá, Ventos dos Yawanawá, para lançar em Mykonos. Fizeram um lançamento super legal. Bom, NFT mais valorizada do ano passado. E aí, toda a parte da rentabilização ficou uma parte significativa com os Yawanawá, que conseguiram bancar um projeto lindo que eles estão criando numa universidade ancestral. Muito bacana. E quem investiu nessa NFT se deu bem. Quem quiser te acompanhar, saber de onde você está falando e inclusive acompanhar, né, as próximas revoluções energéticas e verdes, como é que faz, Paty? Onde te encontra? Meu Instagram é Patrícia Ellen, ELLENBR. Tem o LinkedIn também, que é Patrícia Ellen, a mesma coisa.
Mas também tem o Instituto A e a AYA, tem o da Systemic, que é para a gente pensar de uma forma sistêmica nessas mudanças que vão acontecer, e tem um monte de relatórios que a gente escreveu, é só colocar lá no ChatGPT, no Google, no Copilot, sai todos os relatórios para a gente estudar juntos. Mas eu acho que, fora procurar o contato específico, é procurar conversar com as pessoas para a gente não esquecer que ano que vem tem eleição, tá? E a gente escolher pessoas que vão cuidar da gente para o futuro que já chegou. Quero agradecer por você não ter emitido nenhum gás poluente hoje. Como você do seu sabe? lado, eu que tô do lado aqui. É isso que eu ia perguntar, como você sabe? Eu até bati a mesa aqui. Eu dei a dica das plantas já, hein? A jiboia, já vou sair aqui. Vou pendurar a jiboia nele.